Bonjour! Estamos na margem direita do rio Sena, na altura do Jardim das Tulherias. Daqui, vemos uma antiga estação ferroviária, hoje um museu. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Vamos passear pelo Museu Orsay, um endereço parisiense para incluir no roteiro da sua viagem. 9 entre 10 turistas se apaixonam de cara pelo Museu Orsay de Paris. Nem tão grande, nem tão suntuoso quanto o Museu do Louvre, o Museu Orsay é um espaço único dedicado à arte que vale a pena conhecer. O Orsay reúne um vasto acervo de pinturas, esculturas, artes decorativas, artes gráficas e fotografia, de um período que vai entre 1848 e 1914. Passaremos por várias correntes artísticas: o academicismo, o realismo, o naturalismo, o impressionismo, o simbolismo. A primeira curiosidade já pode ser observada aqui do lado de fora. As estátuas verdes escuras de ferro fundido compunham um antigo monumento parisiense. Um rinoceronte, um cavalo, um elefante e figuras femininas representando os continentes. Faziam parte da decoração de uma imensa cascata do Palácio do Trocadeiro. Na grande plataforma, onde atualmente são tiradas as melhores fotos da Torre Eiffel, havia um palácio circular de estilo mouro-bizantino, construído para a Exposição Universal de 1878. As estátuas, hoje propriedade do Museu Orsay, foram restauradas e voltaram à memória coletiva. Preparados para conhecer o Museu Orsay? Nosso passeio começa por esta entrada. Estamos na primavera e o dia não é de muitas filas. A antiga estação de trem, que marca a originalidade do Museu Orsay, foi construída para a Exposição Universal de 1900. Em 1986, a estação virou oficialmente Museu de Arte, após um longo projeto de preparação iniciado nos anos 1970. O Orsay está disposto em 3 níveis, com acesso a 5 andares. No térreo está boa parte do acervo de esculturas do museu. O século XIX foi um período de intensa produção de esculturas, de acordo com o site do Museu Orsay, detentor de obras como a Liberdade de Frédéric Auguste Bartholdi. Escultor, autor da Estátua da Liberdade, presente da França para os Estados Unidos. Ricos e políticos se apropriam da escultura para decorar suas casas e reafirmar seu status, conta o museu, reforçando que a escultura também serve para consagrar ideais e crenças da época. A partir de 1945, no entanto, a escultura cai em desuso. Apenas algumas grandes figuras modernas, como Auguste Rodin, escapam desse desinteresse. A ideia de transformar a Gare d'Orsay em museu de arte deu um novo impulso às esculturas da segunda metade do século XIX. Aqui, o espaço é ideal, uma grande nave central coberta de vidro e iluminada pela luz natural. Quando abriu suas portas em 1986, o Orsay reunia uma coleção de cerca de 1.200 esculturas, herdadas de antigas coleções do Museu de Luxemburgo, do Museu do Louvre e dos depósitos do Estado francês. Hoje, vemos aqui realizações de Alexandre Falguière, Jean-Baptiste Carpeaux, Louis-Ernest Barriat, Camille Claudel, Aristide Maillol. O Museu Orsay tem ainda obras de Auguste Renoir, Antoine Bourdelle, Paul Gauguin e Edgar Degas, que veremos daqui a pouco. Encontramos aqui maquetes gigantes do Palácio Garnier, o Ópera de Paris e também um modelo de mercado público em estrutura metálica, muito comum na França no século XIX. Ainda no térreo, muitos quadros e obras de arte de inúmeros movimentos artísticos. Mais tarde, vamos passear pelas alas dedicadas especialmente a algumas dessas correntes artísticas, como o impressionismo e o pós-impressionismo.
Assim como as esculturas, a coleção de pinturas do Museu Orsay foi crescendo gradualmente com o passar dos anos. Nasceu igualmente do legado de outros museus, dentre os quais o Museu de Luxemburgo, criado pelo rei Luís XVIII em 1818 para acolher obras de artistas franceses vivos. O Jeu de Paume, instalado nas Tulherias, também contribuiu para o acervo do Orsay. Assim como o Louvre e o Museu Nacional de Arte Moderna, inaugurado em 1937 no Palais de Tóquio. Exceto o Louvre, muitas dessas instituições tiveram suas funções transformadas, como foi o caso do Museu de Luxemburgo. É a partir de 1978 que a equipe responsável pela prefiguração do futuro Museu Orsay começa a constituir uma coleção. Pinturas que estavam espalhadas por toda a França quando o primeiro Museu de Luxemburgo fechou, voltam aos depósitos do Estado francês. Os retornos reforçam assim a pintura realista dos anos 1848 e 1850, o fim do romantismo, o ecletismo do Segundo Império, o academicismo e a arte naturalista. A mesma equipe cria uma política de aquisições. A intenção é completar, equilibrar, fortalecer a história da arte do período entre 1848 e 1914. Desafio cumprido. Nas salas sobre a grande nave observamos a diversidade e a abrangência do Museu Orsay. Exemplares de quadros de Paul Cézanne, Van Gogh, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Gauguin, mas também obras de Rosa Bonheur, Joseph Blanc, Gustave Courbet, Henri Fantin-Latour, Jean Tissot, Henri Lévy, Auguste Glaise, para citar alguns. O Museu Orsay em Paris possui uma excepcional coleção de artes decorativas. Um andar com decorações modernas e outros 2 andares dedicados ao Art Nouveau. Hector Grimard, Alexandre Charpentier, Henri Toulouse-Lautrec, Émile Gallet, François Rupert Caraban, Jean Dan e por aí vai. O que vemos hoje também precisou ser construído, entre aspas, por meio de alguns anos de planejamento, pesquisas, doações e aquisições, até a formação de uma coleção. As criações estavam dispersas e muitos exemplares das artes decorativas na França haviam sido destruídos durante a Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris. Por isso, a necessidade de uma grande campanha de aquisições, englobando mobiliário, ourivesaria, cerâmicas, esmaltes e vidros, realizados durante a segunda metade do século XIX. Outra medida tomada para a formação de uma coleção de artes decorativas de peso foi a reunião de obras dispersas em museus nacionais e na administração pública francesa. Objetos do mobiliário nacional, do Ministério das Relações Exteriores, dos castelos de Fontainebleau, Compiègne e Malmaison e dos museus do Louvre de Cluny passam a ser do Museu Orsay. Esse trabalho de remanejamento de obras enriquece o acervo a ser exposto no Orsay. O Art Nouveau é destaque no museu, com peças e mobiliário produzidos na Europa Central, Europa do Norte, Escandinávia e outras partes do mundo. O Art Nouveau foi um movimento artístico internacional do final do século XIX e início do século XX, presente na arquitetura, decoração, joalheria, ilustração, pintura e escultura. Esse estilo ornamental, que chegou também nos Estados Unidos, teve curta duração. Suas principais características são o uso de linhas sinuosas, curvas e formas orgânicas, com elementos que lembram a natureza retratada em gravuras japonesas. O Art Nouveau, arte nova em português, representou a aspiração à modernidade de uma sociedade em plena transformação. À época, seus defensores queriam livrar-se de velhos estilos e levar a arte para todas as casas, o que concretamente não foi possível, ficando acessível apenas para os mais ricos que tinham dinheiro para comprar o estilo de arte proposta.
O Museu Orsay oferece uma viagem pelas decorações modernas e curvas do Art Nouveau. Daqui do segundo piso vemos detalhes da decoração do D'Orsay e também inúmeras esculturas dispostas por todo o museu. As esculturas são de artistas com forte representação, tais como Rodin, Renoir, Bourdelle e Joseph Bernard. Mais quadros nas salas laterais, obras de pintores modernistas e pós-impressionistas, como Pierre Bonnard e Édouard Vuillard. Subimos uma escada e daqui do alto observamos o conjunto. A nave do Museu Orsay tem 138 metros de comprimento, 40 metros de largura e 32 metros de altura. São 12 mil toneladas de estruturas metálicas e 35 mil metros quadrados de telhados e paredes de vidro. Estamos diante do famoso relógio da antiga Gare d'Orsay, uma passagem que nos levará às salas principais do museu e um local bastante procurado pelos turistas para tirar fotos. Os looks expostos perto do grande relógio fazem parte de uma exposição temporária em homenagem ao criador de moda francês Yves Saint Laurent. Começamos nossa viagem pelo impressionismo e pelo pós-impressionismo, especialidade do Museu Orsay, com telas monumentais realizadas por Henri de Toulouse-Lautrec. Os traços revelam por meio de um estilo gráfico próximo à arte dos cartazes a folie da noite parisiense, embalada pelos bailes e cabarés de Montmartre. Ao entrar na Galeria do Impressionismo, nos deparamos com as obras de Claude Monet, Henri Fantin-Latour, Édouard Manet, Renoir. O impressionismo é hoje o movimento artístico mais popular da história da pintura, provavelmente pela simplicidade dos temas abordados e pelo tratamento muito particular da cor. O movimento, no entanto, é extremamente diversificado, reúne artistas de personalidade forte, por vezes antagônicos, e com abordagens pictóricas muito variadas, explica o Museu Orsay. Antes de 1874, tais artistas exibiam pouco e dificilmente eram reconhecidos pela crítica. Depois de 1886, eles passaram a ser apoiados por comerciantes e ganharam o mundo. Estamos diante da Bailarina, de Edgar Degas, escultura de quase 1 metro retratando uma menina em trajes de dança, sobre uma base de madeira protegida por uma redoma de vidro.
A réplica em bronze foi produzida entre 1921 e 1931, após a morte do artista francês. A bailarina original, feita em cera, foi propriedade de Degas até a sua morte. Atualmente faz parte do acervo da National Gallery of Art, em Washington. A bailarina de Degas foi apresentada ao público durante a Exposição dos Impressionistas de 1881 em Paris. O trabalho foi criticado, Degas acusado de representar uma menina com traços bárbaros. O impressionismo começou no início da década de 1860, quando jovens pintores franceses se reúnem para criar uma nova pintura. Aliás, você sabe de onde vem o termo impressionismo? O termo teria se popularizado após uma publicação do crítico de arte Louis Leroy na revista Charivari, no qual Leroy ridiculariza um quadro de Claude Monet, com título traduzido para Impressão Nascer do Sol, atualmente obra de propriedade do Museu Marmottan Monet, em Paris. De acordo com uma publicação do Grand Palais, uma das fontes utilizadas para a produção deste vídeo, os pintores impressionistas se afastam das regras rígidas da academia. Eles frequentam oficinas particulares onde era possível pintar com mais liberdade, ao contrário da Escola de Belas Artes. Os mais conhecidos impressionistas franceses são Monet, Degas, Renoir, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Berthe Morisot. Monet os convida a sair do estúdio para pintar ao ar livre. A pintura ao ar livre não é uma invenção do impressionismo, mas uma prática de pintores desde o século XVI. O que muda com o impressionismo não é a abolição do trabalho em ateliê, mas uma forma sistemática de considerar o ar livre. Os impressionistas são dificilmente aceitos pelo público, por isso criam sua própria exposição em 1874, expondo juntos 7 vezes até 1886. O Grand Palais também nos dá pistas quanto às inovações impressionistas, dentre as quais a invenção de um cavalete mais leve e tubos de tinta, o que permite que os pintores impressionistas saiam do ateliê. Os impressionistas admiram o pintor Eugène Delacroix, que usa cores puras em suas telas. Misturam pouco as cores e preferem usar primárias e seus complementos. A pincelada impressionista é rápida, parece uma vírgula, corresponde à natureza instantânea de sua pintura. A temática impressionista também chocou na época. As paisagens, por exemplo, eram um gênero menor para a academia. Os impressionistas pintaram a cidade, as estações, as fábricas, símbolos da modernidade, mas também atividades de lazer da sociedade. Renoir pinta as guinguetes, onde as pessoas dançam, Toulouse-Lautrec, os cabarés, e Degas, os bastidores do Ópera Garnier. Por conta de tudo isso, o Museu Orsay é um endereço especial, que expõe também neo-impressionistas como Paul Signac, Henri Edmond Cross e Georges Seurat. A lista é longa e impressionante. É preciso conferir de perto o que estamos mostrando. Saindo da Galeria Impressionista, no 5º andar, passagem pelo café do Museu Orsay, de frente para um dos relógios da antiga gare. O café foi projetado por 2 brasileiros, os irmãos Campana. Parada agradável para reabastecer as energias e continuar o nosso passeio. Antes de Van Gogh, na ala pós-impressionista, passamos pelas salas dedicadas ao sintetismo de Paul Gauguin e Émile Bernard. Sintetismo tem origem na pintura de Paul Gauguin e busca a simplificação da forma através de superfícies planas de cores delimitadas por linhas em preto. É uma subcorrente do simbolismo.
Estamos na Sala Van Gogh. O espaço foi inaugurado em 2019 para valorizar as obras realizadas pelo pintor holandês e que hoje integram o acervo do Museu Orsay. São inúmeras telas, dentre as quais um autorretrato. Em 37 anos de vida, Van Gogh morou em 4 países, em 38 endereços diferentes. Na França, viveu seus últimos 5 anos. É uma sala bastante disputada do Museu Orsay. A Cama de Van Gogh em Arles, Igreja de Auvers-sur-Oise, Hospital Saint-Paul em Saint-Rémy, A Noite Estrelada, Portrait do Dr. Gachet, A Italiana, Mademoiselle Gachet. Estamos chegando ao fim do nosso passeio pelo Museu Orsay. Nossa visita termina aqui nessa última sala, com mais obras de Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec e Odilon Redon. Esperamos que tenham gostado do nosso passeio. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Até o novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias sobre Paris. Tchau!